Gente, ó, vamos começar agora, né, falando dessas informações que eu trouxe para vocês. Em relação a Thiago Escuro, o que eu tenho a mais para acrescentar? É um nome que o Corinthians sonha, o próprio Corinthians entende que é um nome muito difícil, tá? Não é um nome que hoje está na Europa, mas eles entendem que o Corinthians, né, tem aí hoje Hoje o Corinthians tem que, pro ano de 2026, pensar no melhor. Então eles vão para cima do Thiago Escuro antes de ir para cima de qualquer outro nome, né, no mercado. O Thiago Escuro hoje está na frente do Paulinho, inclusive. O Paulinho, mesmo com a identificação que ele tem, né, com o Corinthians, hoje o Thiago Escuro estaria, né, na frente do Paulinho. O problema é que é uma contratação difícil de ocorrer. O Corinthians tentou o Rodrigo Caetano, a gente viu a dificuldade que foi, ele acabou indo para a seleção brasileira. O Corinthians entende, né, para 2026 que tem que trazer um cara top. Eles entendem que esse que eles, né, trouxeram para a base hoje, né, o Corinthians, né, trouxe um novo executivo para a base, já é um executivo top de mercado, né, que foi campeão olímpico, né, com passagens, né, enfim, pelo Palmeiras. Ele começou o projeto lá com o João Paulo Sampaio, enfim, eles entendem, né, que a base está resolvida, tá? A base está resolvida e é um nome que o Corinthians merecia, né, realmente em relação aí ao executivo da base, né? Até havia, né, até esqueci o nome dele aqui, vou pegar o nome dele para vocês, mas é um cara que eles entendem que é um dos melhores do mercado que o Corinthians trouxe para resolver o problema da base, que demitiu tanta gente, que está passando por uma reformulação. E eles entendem que tanto na base, a base para eles está resolvida, agora falta resolver o profissional. O Fabinho Soldado não agrada mesmo, tá? O nome do Fabinho Soldado hoje no Corinthians enfrenta muita rejeição mesmo, e eu tenho certeza hoje, tá? Eu tenho certeza que eu tô falando para vocês, eu posso cravar isso para vocês, que o Fabinho só não foi demitido porque o Corinthians está no meio de uma temporada, tem a semifinal da Copa do Brasil e ainda não chegou aos 45 pontos, tá? Por isso que ele não foi demitido. É claro que se o próprio, né, Fabinho Soldado, o Corinthians conquistar o título da Copa do Brasil, eu não sei se isso vai ser revisto, tá? Mas no Corinthians eles entendem, eu vou trazer até uma novidade que eu não trouxe no Blend. Por exemplo, o que eu ouvi falar hoje, o Fabinho Soldado, na visão dessa diretoria, ele foi um cara, né, não vou falar esperto, que pode soar mal, né, a palavra esperto, mas é um cara que montou o seu departamento com muita gente hoje, né, é o Erasmo Damiani, tá, o da base. Eles entendem que é o melhor do mercado, porque tem que trazer o Thiago Escuro, que também seria o melhor do mercado hoje. Lembrando, é um sonho e não tem negociação, mas eles entendem que é o melhor do mercado. Agora, olha só o que eles falaram do Fabinho. Se o Corinthians quiser fazer uma reformulação hoje, aqui você tem muito bastidor, cara. Você vê, eu não estou no meu estúdio, não estou em casa, mas é bastidor que não acaba mais. Eles entendem que o Corinthians teria que demitir uns 5, 6, 7 profissionais. E como é que você vai fazer isso no meio da temporada? Como é que você vai trocar o pneu do carro com o carro andando? Então não dá. É por isso que o Fabinho permanece no cargo, tá? O Léo, que manda aqui superchat sempre, aliás, deixa o like aqui todos vocês, né? Conto com o like de vocês aí, conto com a ajuda de vocês. O Fabinho Soldado hoje só não caiu por causa disso, porque a temporada está em curso, o Corinthians não teria que demitir só o Fabinho Soldado, né? Isso ninguém falou ainda, hein? Isso é exclusivo. O Corinthians teria que demitir todo o departamento, quase todo o departamento de futebol. Muitos profissionais, né, teriam que deixar o clube, porque muitos que o Fabinho trouxe do Rio de Janeiro, é o gerente, é o scout, é não sei mais quem, muita gente que está lá. Então por isso que o Fabinho segue no cargo, mas ele não agrada mesmo, tá? É o primeiro passo que acho que vai ser tomado, vai ser dado, vai ser esse para a próxima temporada, com a saída, né, do Fabinho Soldado, com a saída do Fabinho Soldado e a chegada de um novo executivo. Thiago Escuro está no Mônaco, fez um trabalho maravilhoso no Red Bull Bragantino, é um nome muito difícil, né, quase impossível, mas antes do Corinthians, né, buscar qualquer outro nome, o Corinthians vai falar com ele. Se ele não quiser, o Corinthians vai para cima de outro nome. Eu descobri o nome do Thiago Escuro falando do Paulinho. E aí, o Paulinho é o nome? Não, tem outro, tá, mas melhor não falar, porque não tem negociação, não houve nem contato. Mas eu falei assim, eu quero saber o nome que vocês pensam, o projeto. E o nome eu gostei, a visão é boa. A visão é boa. O Thiago Escuro é um cara
né, de mercado. É aquilo que eu falei para vocês. Não é um cara que começou ontem. Aquele pessoal falando ontem, o Renato Augusto. Cara, o Renato Augusto é ídolo, mas, pô, o Sheik também era ídolo, né, de muitos. O Alessandro também era ídolo, talvez, de muitos. Pô, foi o capitão da Libertadores no Mundial. Hoje, né, a gente tem que mudar a mentalidade, tem que trazer alguém de mercado, alguém experiente, alguém que realmente, né, chegue para assumir o cargo e já tenha intimidade com o cargo. Então eu gostei demais do nome, tá? Acho um nome super interessante, né, o nome do Thiago Escuro, e acredito, né, acredito que seria o nome ideal hoje aí, né, para assumir essa função no Corinthians. Agora, repito, sonho quase impossível, mas que o Corinthians vai tentar. Beleza? Essa informação exclusiva, né, para você aqui no canal Café do Setorista. Doglão, solta até a vinheta aqui agora para a gente mudar de assunto. Eu aprovo o nome. É um sonho, mas é um nome interessante. E já estou trazendo aqui que a casa do Fabinho Soldado está caindo realmente. E estou trazendo argumentos novos por que ele ainda não foi demitido, já que não gostam dele, tá? E não venha com essa, é pressão, todo mundo quer que o Fabinho saia. Isso não estou nem entrando nesse mérito, pelo amor de Deus. Estou trazendo o que eu ouço lá dentro e a gente sempre traz para vocês aqui a informação na temperatura certa, tá? Importante essa análise e essa questão envolvendo o Fabinho Soldado, tá? Deixa o like aqui. Doglão, solta a vinheta que agora nós vamos trazer informação importante. Vou falar o que tá pegando em relação ao Hugo para vocês. Olha só, falando agora do Hugo Souza, hein? Notícia ruim, tá? Eu apurei que a lesão no ombro do Hugo Souza é grau 2, informação exclusiva do canal Café do Setorista, tá? Lamento bastante porque é o goleiro titular do Corinthians, goleiro, né, de seleção brasileira, e eu lamento muito, né, que tenha acontecido isso. Claro que não é nenhuma fatalidade também, parece que eu vou chorar daqui a pouco. Não é que o Felipe Longo o Felipe Longo ainda não está pronto, né, para assumir o gol do Corinthians, tá? Não está pronto para assumir o gol do Corinthians, e a gente viu isso contra o Santos, né? O pessoal diz, já está pegando no pé do menino. Não, pô, a bola passou aqui, ó, por cima da mão dele, não foi em outro canto a bola. Enfim, eu prefiro um goleiro gigante. Acho que o Corinthians tem que ter um goleiro aí bem alto e tecnicamente, claro, que seja ótimo, né? Enfim, o Hugo não tem essa sombra, então tem esse problema. Me falaram que ele se machucou realmente saindo do gol, né, contra o Atlético Mineiro, até brinquei no Blend. Falei, pô, eu peço pro Hugo ficar saindo do gol, agora eu tô me sentindo culpado, velho, com isso. Pô, como é que pode um negócio desse, tá? E ele saiu do gol, se machucou, né, claro que eu tô brincando com isso. O Hugo é um grande goleiro e ele salvou o Corinthians contra o Atlético Mineiro. Os 14 dias aí valeram 2 pontos. Não é que assim, não é certeza também, né? O Yuri Alberto perdeu a cabeçada cara a cara. O cara do Atlético Mineiro talvez não perderia, ou perderia, ninguém sabe. Mas ele fez o certo, ele saiu do gol. Isso é importante, né? Eu tava vendo o Flamengo e Palmeiras, o Rossi sai do gol lá na marca do pênalti. Entendeu? O goleiro tem que sair do gol. O Hugo saiu bem, infelizmente se machucou. 14 dias porque é considerado uma lesão de grau 2, né? Então, dificilmente, tá? Tô com o computador aqui, né? Dificilmente o Hugo, né, estará em campo contra o Vitória. Até me falaram que é quase impossível, né? Só se fosse um milagre mesmo, a recuperação tivesse realmente, fosse daquelas que surpreende, que poucas vezes acontece, mas às vezes acontece, tá? Mas o Hugo não estará, né, à disposição do técnico Dorival Júnior para essa partida contra o Vitória. Deve voltar só na outra rodada, na rodada seguinte, tá? Então uma situação aí um pouco complicada, né, pra gente ver aí uma situação complicada essa do Hugo Souza. Mas, né, vamos torcer, quem sabe tem uma melhora aí no quadro, né, durante a semana, mas dificilmente, tá, pelo que eu apurei, é considerado até uma lesão grau 2, né, ali no ombro. Não dá pra gente especificar muito ainda, mas eu queria trazer essa notícia para vocês já para, né, até uma notícia que não é muito boa, mas infelizmente, né, a gente tem que trazer aí as notícias, né, para você, torcedor corintiano, sendo boa, sendo ruim, tem que ser a notícia verdadeira, tá? Então, o Hugo Souza, né, não deve jogar a partida contra o Vitória no Barradão, um jogo importante, né, jogo importantíssimo. Vitória tá querendo sair da zona do rebaixamento, vai ser um jogo muito difícil, tá? O bom, né, desse jogo
é que se não vai ter o Hugo, vai ter as voltas, né, deveremos ter as voltas do André Carrillo e também do André Ramalho. Eles treinaram normalmente, né, e devem aí reforçar o Corinthians, e foi mais um acerto nosso aqui, né. Eu falei para vocês que o Carrillo voltava esse ano ainda, e muita gente falando que voltava só no ano que vem. Informação certeira aí para você, né, torcedor corintiano, né, em relação aí ao André Carrillo, né, que volta ele e o André Ramalho. Eu acho que não devem voltar como titulares, o André Ramalho talvez, o Carrillo eu acho pouco provável, lembrando que o Corinthians já não tem o Mateuzinho e o Maicon, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, tá? E agora é só a gente, né, a gente aguardar e ver, né, o que o Corinthians, né, o que o Dorival vai fazer durante a semana. Eu acho que na lateral direita o Jacaré está trabalhando muito nessa questão do Jacaré, tem muita deficiência técnica, né? Depois do Vitória, o Corinthians pega o Grêmio, né? Enfim, então, quem sabe aí o Hugo já esteja voltando aí para essa partida aí contra o Grêmio, tá? E o Mateuzinho e o Maicon vão voltar, estão fora dessa partida. Fica essa questão envolvendo aí se joga o Jacaré, se joga o Charles, se joga o Félix Torres, se joga o Martínez, se joga o Hugo, né, invertido ali, pode até ser uma boa, né, o Hugo. Vamos aguardar para ver quem vai estar à disposição do técnico Dorival Júnior, tá? Então a gente imagina, se eu fosse imaginar um Corinthians hoje, tá muito cedo, tá? Não teve nem treino ainda nesse sentido. Felipe Longo no gol, Hugo na lateral direita, né, o Hugo Moura, né? Na zaga, o João Pedro Tchoca e o Gustavo Henrique, né? Podendo fazer até entrar o André Ramalho, a gente não sabe, enfim. Na esquerda o Bidu, tá? No meio campo, Ranielli, Martínez, Bidon e Garro, mas aí são dois zagueiros, né? João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique. E o Garro na armação, na frente, o Memphis e o Yuri, tá? Vamos ver se realmente vai ser esse time, mas a gente precisa aguardar para ver durante a semana os trabalhos aí do técnico Dorival Júnior, mas a novidade boa, vão estar à disposição aí, né, André Ramalho e também o jogador, o André Ramalho e o Carrillo, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você acha, e eu quero encerrar falando rapidinho só do caso Garro e do caso Matias Rojas. O Corinthians está conversando com os representantes do Matias Rojas, e eles não querem, né, meter um transfer ban no Corinthians, mas não dá para confiar, tá, gente? O Corinthians está tentando realmente parcelar. No caso do Félix Torres vai ser pago à vista, o Corinthians está preparando a grana bolada vai ser para o Félix Torres. E no caso do Tadjeres, a notícia boa é que o presidente começou a conversar com o Corinthians, coisa que era irredutível, ele detonava o Corinthians nas redes sociais, tá? Então, talvez aí tenhamos novidades boas em relação a esses assuntos, torcemos por isso, tá certo? Para ver se o Corinthians sai dessa, beleza? E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. André Carrillo nega oferta de time da Série A e aponta retorno aos gramados. O meio-campista André Carrillo está prestes a retornar aos gramados pelo Corinthians, após uma grave lesão ligamentar no tornozelo direito. Com mais de 2 anos de contrato com o Timão, o peruano negou que tenha recebido uma oferta do Internacional, após a imprensa gaúcha apontar o interesse do time sulista. Eu tenho contrato, sinceramente, eu estou muito feliz aqui. Não recebi nenhuma oferta. Os treinadores Ramon e Emiliano não falaram nada comigo. Falo quase todos os dias com eles. Temos muita boa relação. Não teve nenhum tipo de contato sobre isso. Estou feliz pra caramba aqui, revelou ao portal GE. Globo. Após passar por cirurgia, o jogador peruano voltou aos gramados muito antes do esperado. O técnico Dorival Júnior chegou a afirmar que o meia não atuaria mais nessa temporada, após sofrer a lesão em agosto, durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.